Eu li mais de 200 livros de negócio ao longo desses últimos 5 anos, e se tem uma coisa que eu tenho certeza é que isso não necessariamente se traduziu em eu ganhar mais dinheiro. Vem aqui, me acompanha nessa reflexão que você vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso e por que que esse fato que pode parecer um pouco contraintuitivo pode fazer sentido aí no seu contexto da sua vida também. Fechou? Vamos lá, me acompanha aqui na tela. O primeiro ponto aqui é sobre essa mentira doce que a gente gosta de contar para nós mesmos, né? Então, a gente está sempre consumindo e consumir não parece perda de tempo, né? Parece progresso, parece que a gente está avançando. Então, você está sempre lendo, você está estudando, você está planejando, você está assistindo coisas e você sente que você está efetivamente avançando. Se a gente pensar num contexto de negócios, né? Você está fazendo ali o seu business model canvas, você está entendendo sobre os seus concorrentes, fazendo uma pesquisa de mercado, você está entendendo como é que vai ser a formatação do seu produto ou do seu serviço. Então você está efetivamente avançando, né? E até talvez você esteja, mas não naquilo que realmente importa, né? Que é criar o negócio, que é vender, que é colocar efetivamente as coisas no mundo. Então, você está ali trabalhando numa certa sensação de avanço, né? Que está sendo entregue na sua cabeça, mas não está acontecendo nada lá fora. É isso que você pode estar passando aí, é isso que eu passei ao longo desses últimos anos. Então, o que está acontecendo no seu cérebro? Não é necessariamente uma falta de caráter, né? Não é porque você é falho, você é fraco, você não tem capacidade. É uma questão química, né? Se você está consumindo, se você está com essa sensação de progresso constante, que é muito gostosa, por isso que eu falei que é a mentira doce, isso está te dando uma certa dopamina, né? E outros neurotransmissores que te fazem se sentir muito bem. É uma recompensa sem você ter feito absolutamente nada, né? E a gente está vivendo nesse ambiente que é desenhado para isso. Então, um exemplo forte aqui é, por exemplo, os vídeos curtos, né? Se você está vendo ali vídeo curto atrás de vídeo curto, você está encurtando a sua atenção necessariamente e tendo essa recompensa barata o tempo todo. É basicamente o mesmo mecanismo que a gente puxa aqui para negócios, né? Que você está sempre ali progredindo, está escrevendo o seu modelo de negócio, você está definindo seus produtos, tudo aquilo que eu já falei, né? É como se fosse um vídeo curto atrás do outro, mas você não está efetivamente indo lá e colocando as coisas no mundo. Então, o empreendedor, né, que somos nós, são pessoas que querem ter negócios, efetivamente, né, negócios digitais ou negócios reais, a gente não escapa desse ciclo porque a gente também faz parte da sociedade, né? Então a gente dorme mal, vive no celular, tem a atenção cada vez mais curta, né? Os mesmos problemas de qualquer outra pessoa, de qualquer outro trabalhador aí nesse mundo. Então, o que eu tô te trazendo aqui como primeiro ponto, e você pode ver que tá, nossa, mas o que isso tem a ver com ler livros, etc. A gente vai amarrar tudo isso. Fica aí e me acompanha que você vai entender. O primeiro ponto, né, que a gente tem que aqui cuidar do sono, né, do nosso uso de celular, da atenção, né? Isso daqui não é uma dica de produtividade, né? É isso que vai decidir se você vai sair do modo passivo. Você vai deixar só de ser um consumidor e virar efetivamente alguém que cria. Então esse é o primeiro ponto importante aqui pra gente entender. E por que que é tão mais fácil a gente ficar nesse modelo de extremo consumo, de extremo desenvolvimento, de sentir que a gente está em extremo progresso, mas não efetivamente criando alguma coisa? Porque esse é o caminho de menor resistência, né? É descomunalmente mais fácil. Eu até peguei essa palavra difícil aqui porque realmente é muito mais fácil você ter essa sensação gostosa, essa sensação doce de estar sempre avançando do que efetivamente indo lá e enfrentando a sensação de construir alguma coisa, de fazer aquilo que você quer fazer, de colocar o seu sonho no mundo, né, de certa forma. Então, ainda mais quando a gente pensa, né, hoje, você tem ali vídeos de negócio o tempo todo, várias histórias de sucesso, né, aquele quentinho, aquela sensação boa de, nossa, talvez eu também consiga. Puta, esse vídeo aqui tá me dando uma baita de uma inspiração, eu quero fazer o meu negócio. E daí você vai lá e assiste outro, daí você vai lá e assiste outro, e você fica sempre nesse ciclo, né? Então são só sensações boas. Você tá projetando o futuro, você tá imaginando o que que você vai conseguir fazer, né, nesse futuro hipotético aí desse seu negócio, você tá achando que isso vai efetivamente acontecer com você. Mas construir alguma coisa é o oposto disso, né? No primeiro passo, você vai bater na montanha, né? Você vai ver que vai ter várias coisas que você não vai gostar de fazer, vários processos que são chatos, mas que efetivamente você tem que ir lá enfrentar e fazer, porque não tem como fugir. Faz parte do processo, principalmente passar pelas partes difíceis, passar pelas partes que você acha que você não vai conseguir, que vai doer, que vai ser difícil, mas que isso é importante para o seu crescimento como empreendedor, né? Eu tô aplicando isso ao negócio, mas você também consegue ver como isso tem a ver com qualquer outra coisa em geral sobre a vida, né? A gente tem que passar por essas dificuldades, tem que escalar essa montanha para efetivamente ter as nossas recompensas que valem a pena realmente, né? E agora, falando sobre o que eu estava falando, né? Sobre o começo do vídeo em relação à leitura. Ler me deixou mais capaz? Sim.
Me deixa mais capaz. Eu tenho mais imaginação, eu consigo enxergar além desse meu mundinho, eu consigo fazer conexões. Não há dúvidas de que todo esse conhecimento ele vai ser muito útil para mim. Ele vai me levar mais longe, ele vai me ajudar de uma certa forma. Mas ele por si só não serve para nada. Então, se alguém te fala, não, leia livros de negócios, é isso que vai mudar a sua vida. Eu concordo com essa afirmação. Realmente, leia não só livros de negócios, tá? Mas livros clássicos, literatura em geral que aumenta a sua capacidade de imaginação, que te faz ver mais longe, tudo isso vai te ajudar muito. Mas quando a gente pensa efetivamente em negócio, eu acho que existem outras coisas, né? E eu demorei para entender que essas outras coisas existem, que são coisas tão importantes quanto do que só ficar consumindo, do que só ficar aprendendo. E eu vou colocar aqui que é a coragem. É a coragem de você dar as caras, de você colocar o seu rosto no mundo, de certa forma, de colocar a sua empresa, nesse meu caso aqui, de criar esse canal, de começar a postar esse vídeo, de estar aqui nesse momento gravando isso aqui para você. Então, essa é a coragem de dar as caras, né? De falar com o cliente, de prospectar, de publicar alguma coisa. E eu fiquei muitos e muitos anos me autoalimentando dessa sensação de progresso que eu falei aqui no vídeo, em que você acha que você está sempre avançando, né? Então, cada livro que eu lia parecia que eu estava chegando mais perto, que eu tinha mais habilidades, que eu era mais capaz, que tudo isso estava realmente me levando para a direção que eu queria. E de certa forma tá. Mas como eu falei, não é só isso. Se você não tem a coragem de pegar tudo isso que você está construindo, toda essa capacidade, todo esse conhecimento e colocar ele no mundo e testar ele com variáveis reais, de uma certa forma não adianta nada, né? Não se você está pensando nessa linha de raciocínio que eu trago aqui, pensando em negócios digitais, né, em construir, em ganhar dinheiro e tudo mais. Se você quer outras coisas, se você quer adquirir conhecimento, se você quer ser mais inteligente, talvez sim, talvez não, com certeza ajuda, com certeza vai te deixar melhor. Mas quando a gente aplica isso para essa linha de negócios, né, que é o que eu estou falando aqui com você, ou seja, se você tem uma empresa, se você é um prestador de serviço, se você está buscando ganhar dinheiro, né, eu acho que falta essa visão de ter a coragem de ir lá e colocar as caras. Talvez se você quer começar o seu negócio, te falta a coragem de iniciar, mas se você já começou, pensa aí no que te falta coragem de fazer agora. Então talvez você esteja super confortável fazendo uma certa coisa, né? É uma coisa ali que já te dá dinheiro, você já tá bem, já tá tranquilo, mas você poderia se desafiar para ir além, para fazer mais ainda, para se desenvolver mais ainda. Então essa coragem se aplica aqui dessa mesma forma. E pra mim, né, aqui a virada, né, não foi força de vontade. Então sair desse modo passivo e entrar nesse modo ativo, parar de consumir e passar a construir, ter a coragem de começar a construir aquilo que eu quero, né, precisou de um certo ímpeto, sim, eu precisei desse ímpeto, dessa garra, dessa vontade para começar, mas isso não vai sustentar sozinho, né? O que sustenta isso a longo prazo é um pouco do que eu falei no vídeo anterior, que são sobre sistema, e isso tem a ver também com design de ambiente. Então, não é só uma coisa, né? Não é só uma caixinha. Mentalidade, clareza de direção, né? Quebrar as coisas que você precisa fazer em passos menores, ajustar seu sono, alimentação, exercício. É até uma coisa meio esquisita quando eu trago aqui num canal que é essencialmente de negócios, né? Essencialmente está falando sobre as coisas mais práticas e reais de como ter um negócio. E eu chego e falo assim, nossa, mas o sono está diretamente relacionado ao seu negócio. E tá, porque para o seu negócio performar, você, como fundador do negócio, precisa também performar. Você também precisa estar bem, fisicamente bem, mentalmente bem, capaz de pensar, ter clareza, ter força de vontade, ter várias outras coisas. Se você não tem um sono bom, uma alimentação boa, faz bom exercício físico, né? E mantém essa parte do hardware do seu corpo, né? Eu coloquei aqui o hardware. Não adianta nada. Então você tem que cuidar tanto do hardware quanto do software. Tanto do corpo quanto da mente, que isso também vai te permitir, né? Com certeza é uma das coisas mais importantes, cuidar bem do seu negócio. Eu não tô falando que não é possível você ser um bom empreendedor e se desenvolver sacrificando todas essas coisas. É totalmente possível, né? Muitos fizeram isso e você provavelmente vai ter que fazer em determinados momentos, mas o que eu tô trazendo é que é importante fazer isso também. Porque nós, como seres humanos, dependemos dessa questão biológica para poder se desenvolver, né? Então, um exemplo concreto do que eu fiz aqui, né, nessa questão de design de ambiente, né, e essa mudança de sistema, eu separei o meu trabalho do meu lazer, né, eu gostava muito de jogar videogame, e eu jogava videogame, ainda jogo, mas no mesmo computador em que eu trabalhava. Então eu tirei o videogame do PC do trabalho, então o videogame agora tá lá na sala, e esse computador que eu tô aqui, efetivamente trabalhando, né, criando esses vídeos para você, ele tá no meu escritório, que eu tive, assim, basicamente o maior ganho de foco e de produtividade que eu já tive foi ao fazer isso. Então esse foi um passo. Existem várias outras coisas, mas é por isso que é importante você ter essa noção e quebrar tudo isso para começar a efetivamente entender
o que disso está faltando aí na sua vida para você destravar? É a coragem, é o design de ambiente, é o sono, é a neurobiologia, e você vai entendendo aonde você está e o que falta aí nesse seu quebra-cabeça mental para você se destravar de uma certa forma, para você dar o próximo passo. E um outro ponto importante aqui também é que a gente tem esse medo que está por baixo, né? Que consumir, de certa forma, também é um esconderijo. A gente está se escondendo de alguma coisa. Né? Nesse processo em que a gente está se preparando, você não está se expondo, você não está colocando a sua cara a tapa. Então, esse medo real, e é o também que eu já falei em outros vídeos, é o medo do julgamento. Né? O que vão achar quando você abrir a boca, nesse caso específico? E foi exatamente o que eu passei, né? Quando eu criei esse canal, quando eu comecei todo esse processo aqui, a criar esses vídeos. Então, tudo acaba virando uma desculpa, nesse caso. Né? Ah, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter uma câmera melhor, um microfone melhor, né? Eu preciso aprender a falar direito, ter naturalidade com a câmera. Você pode dar aí N, né, desculpas para você não se desenvolver e não efetivamente ter a coragem para dar o primeiro passo. Né? E né, tudo isso fica para depois porque te falta essa coragem. Né? E em relação ao que aconteceu comigo, né? O que me tirou do lugar. Já faz bastante tempo que eu tô num processo de mudança, né? Então eu coloquei aqui de 3 a 4 meses, né? Eu tô tomando mais responsabilidade da minha vida, eu tô tendo a coragem de fazer as coisas mesmo sem vontade, mesmo que sejam coisas que eu não goste de fazer. Eu tô aceitando que existe um sacrifício. Né? A gente tem que sacrificar certas partes de nós mesmos e a gente tem que enfrentar e fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Mas o que eu acho que destravou realmente, né, de começar todo esse processo da forma como eu sempre quis fazer, foi postar. Foi efetivamente vir aqui, criar esse canal. Né? Ele já existia, mas postar o primeiro vídeo e começar esse fluxo do jeito que eu sempre imaginei que eu faria os vídeos, falando dos conteúdos da forma como eu sempre pensei. Então tudo isso é naturalmente uma extensão de quem eu sou, uma extensão de como eu penso. Então tudo que você está vendo aqui, existem filtros, existem formas de enquadrar e de pensar, mas em geral é a minha essência. Então é por isso que criar esse canal de uma certa forma sem plano, né, só colocar no mundo e dar o meu máximo, foi o que começou esse processo. Mas eu acabei dando uma certa sorte, né? Porque o meu primeiro vídeo que eu postei ali, ele teve uma boa viralização, né? Talvez você que esteja assistindo aqui veio desse primeiro vídeo, né? E eu acho que saber que essa mensagem acabou ressoando me deu, assim, um gás absurdo, né? Me ajudou muito, me deu muito mais vontade de continuar esse processo. Mas esse não foi o pensamento inicial que eu tive. O pensamento inicial que eu tive foi, eu preciso ser autêntico, eu preciso colocar as coisas que eu penso na internet e eu preciso falar de negócio, que é alguma coisa que é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu gosto e eu acho que eu posso ajudar e desenvolver um conteúdo interessante sobre isso. Né? Então, não foi mais um livro que me tirou do lugar. Não foi mais um vídeo, não foi mais um treinamento, não foi nada disso. Foi publicar alguma coisa, né? Sem garantia nenhuma de que desse certo. Talvez no seu caso seja lançar aquele site, lançar aquela empresa, lançar aquele SaaS, lançar aquele produto, lançar aquele serviço, se colocar no mundo, procurar clientes, prospectar e ir atrás de coisas. E se você está em já um estágio avançado do seu negócio, talvez seja tomar esse próximo passo aí, que eu não vou saber falar, porque é aí no seu caso específico, mas tomar esse próximo passo que também necessita coragem de, sem garantias, tomar um certo risco e colocar a sua cara a tapa para atingir esse novo patamar. Beleza? Então, alguns takeaways que a gente tem aqui para levar desse vídeo é que consumir é uma coisa passiva, né? É uma sensação de avanço sem efetivamente entregar, sem efetivamente criar. E produzir é o ativo, realmente, né? Vai exigir muito de você, coragem, né? Isso vai se sustentar com sistemas, com ambiente, não somente com força de vontade. Você precisa ter foco, precisa ter disciplina, precisa construir um sistema que vai englobar tudo isso e vai te ajudar a manter você ativo até naqueles dias piores. Falei um pouco disso no vídeo anterior. Né? Então, você não sai dessa sensação de mentira docinha lendo mais um livro, consumindo mais alguma coisa, você sai efetivamente colocando alguma coisa imperfeita no mundo e iterando e testando, né? Eu gosto muito dessa palavra, iteração. É quando você faz alguma coisa pela primeira vez, né? E ela sai meio estranha, meio não polida, meio zoada, e você vai lapidando e lapidando e lapidando até que ela toma alguma forma, e depois você vai lapidando mais ainda, até que ela toma uma forma melhor ainda e mais bonita, e talvez um dia vire aí o seu próprio diamante, né? A sua própria joia. Então eu acho que eu gosto dessa visão de iteração. E cada vídeo, né, no meu caso aqui que eu posto, é uma iteração. Eu estou testando e testando e testando e melhorando nesse processo. Combinado? Então é isso. Se você se interessou por todo esse processo, se você acha que precisa de uma certa ajudinha aí no seu negócio ou de dar o primeiro passo, tem um primeiro link aqui na descrição que você pode ver algumas informações em relação à minha mentoria e eu mesmo te ajudo a dar esse primeiro passo ou destravar aí algum aspecto dentro do seu negócio. Fechou? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.